Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Voz, imagem, está conseguindo chegar até vocês? Boa noite, Kelly. A voz está boa, a imagem. Preciso de um retorno de vocês. Boa noite. Boa noite, Neuza, Glória. Todos os que estão entrando nessa sala. Jesus esteja conosco. Tá ok? Som, imagem? Gratidão, gratidão pela presença, pelo carinho. Vocês também sejam todos muito bem-vindos. Prazer estar com vocês num novo dia do Leal, né? De quarta-feira. Estávamos sempre juntos aos sábados. Agora mudamos para quarta-feira por outras necessidades, mas é um prazer imenso estar com vocês. Vamos trocando energia, vamos trocando cura, vamos trocando amor, harmonia. Que esse seja um encontro também de tratamento, né? Boa noite, queridos e queridas. Já vamos dando oportunidade para a espiritualidade do bem, a espiritualidade maior, vá adentrando ao nosso lar, ao nosso ambiente, né? Já está dando o nosso horário, 1 minutinho a gente já faz a nossa preparação. Quem quiser colocar a água para fluidificar, como a gente também sempre faz, por favor, o façam. Pegue uma garrafinha, um copo, para durante o nosso encontro ser fluidificado e coloquem o tratamento que a gente precisa, né? Que Jesus esteja cuidando de nós. Espero que estejam todos bem e que esteja tudo de acordo com a transmissão aí para a gente poder fazer uma boa comunicação. Eu vou pedindo desculpa para vocês se de repente eu não conseguir ler alguma mensagem ou responder alguma coisa, porque às vezes não só não aparece, como, né, não consigo mesmo às vezes. Então, a gente está junto mesmo assim, viu? É a nossa família do Leal abençoada. A nossa família cheia de luz, cheia de força, não é? Porque para a gente estar dentro de um estudo, de um, entre aspas, trabalho espiritual, não é para qualquer um não, né? Muita gente prefere ficar fazendo outras coisas do que ficar estudando, buscando melhoria para si mesmo, porque mudar dá trabalho, né? Então, parabéns para todos vocês que se dispõem a entrar numa palestra, a entrar numa reflexão, numa live como essa, para investir em vocês mesmos. Muito legal. Parabéns a todos vocês. Obrigada, obrigada a todos os presentes nessa live, nesse encontro com os mentores do Leal. Vamos fazer a nossa prece, então? Vamos nos colocando em condições de esquecer problemas, preocupações. Vamos elevando os nossos pensamentos, deixando só coisa boa, só coisa harmônica, que nos fez bem. Vamos unindo os nossos corações em amor, em força, em luz, porque os nossos corações juntos em energia positiva têm muita força, e a espiritualidade maior consegue atuar com mais facilidade junto de todos nós quando estamos unidos na mesma energia. Nesse instante, Jesus nos coloca no colo, nos abençoa, nos abraça, cuida das nossas dores,
das nossas necessidades físicas e espirituais. E assim nós vamos saudando carinhosamente toda a equipe espiritual do Leal, que também cuida e trata de todos nós. Vamos pedindo bênçãos, luz para os nossos lares, para a nossa caminhada, para que sejam reflexões úteis para todos nós na nossa evolução. Que esse estudo da noite de hoje seja o início de muitas e muitas caminhadas que nos trazem amor e luz. Vamos pedindo licença de nossa parte para iniciarmos as reflexões da noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que bom, gente, estar com vocês. Hoje o tema, como vocês já sabem, Maria querida, Ricardo querido, beijo para vocês que fizeram com que isso acontecesse, que nos passaram a condição de estarmos nessa sala, no Facebook do Leal. Então, nosso tema é o Evangelho no Lar, que a Maria pediu para a gente estudar de uma forma assim mais delicada, né? Nessa palestra de hoje. Então, eu queria que vocês só colocassem aí, eu não sei se eu vou conseguir ler, se de repente vocês estão realizando o Evangelho no Lar, uma vez por semana, que é, vamos dizer assim, um culto de amor, um culto de união, de reunião também de família. A gente vai voltar aos tempos antigos, enquanto a família tinha tempo e condições de se reunir em volta de uma mesa, ou então mesmo sentados no sofá para conversar uma determinada situação, um determinado tema, não é? Então, o Evangelho no Lar não deixa de ser um culto para a família, ou mesmo para... Não estamos falando aqui só de família biológica. Nós que estamos reunidos aqui, legal, tem gente dizendo que faz todo sábado às 19 horas. Muito bom, só para me ter noção quem é que faz, tá? O Evangelho. Legal, alguns dizendo que sim, eu não consigo ver quem é, mas estão dizendo que sim, isso é muito bom. Então a gente já fala realmente a mesma língua. Então essa união de almas que faz com que a gente possa discutir um tema do Evangelho e que muda, legal, todo mundo fazendo uma vez por semana. Tem gente que faz, nem que seja um pedacinho, uma leitura todo dia, tudo que busca a nossa melhoria, gente fazendo toda sexta-feira, muito bom. Tudo que busca a nossa melhoria no plano espiritual e material é válido para a gente, não é? Então, se a gente mora sozinho, eu tenho muitas dessas perguntas nas palestras, nas lives, no WhatsApp, as pessoas perguntam para a gente: e se eu moro sozinho, eu posso fazer o Evangelho no Lar? Claro, ó, gente fazendo de terça-feira, que bom, de todos os dias tem alguém fazendo, né? Muito bom. O legal é a gente escolher um momento adequado para a gente e se dedicar naquele dia, naquela hora, porque ali a espiritualidade já está sabendo e já está reunida. Os nossos mentores, né, aqueles auxiliares também do estudo do Evangelho, vão naquele dia e naquele horário para nos auxiliar e para nos esclarecer também. Então, a energia, né, fica diferente. E esse fazer o Evangelho, mesmo que a pessoa more sozinha, nós vamos lembrar que nós nunca estamos sozinhos. Meu filho não participa, mas toma água. Tudo bem, não tem problema não. A gente não deve forçar ninguém a fazer o Evangelho no Lar com a gente. Então, como nós sabemos que nunca estamos sozinhos, a espiritualidade está sempre ali, é importante que a gente faça, independente de morarmos fisicamente sozinhos, né? Temos os nossos mentores, temos as companhias espirituais, nós sabemos que somos atropelados pela multidão de irmãos nossos que já não estão no corpo de carne e principalmente nos dias do Evangelho, por conta desse socorro, desse tratamento, dessa luz que fica no nosso ambiente quando nós estudamos e fazemos a leitura do Evangelho.
O ideal, gente, é fazer na sequência a leitura do livro. Porque a gente costuma dizer assim, nossa, a hora que eu abro o Evangelho, aquela lição veio para mim, era o que eu precisava naquele dia, naquela hora. Tudo o que tem no Evangelho é o que a gente precisa todo dia, toda hora. Então, a importância da leitura, desde a introdução dele todo, é grandiosa para todos nós, porque tudo nos traz algum acréscimo, algum engrandecimento nessa nossa caminhada de evolução tão necessária ainda para todos nós, não é? Jesus fez o primeiro culto no lar na casa de Simão Pedro. Vocês lembram disso, né? Eu estou até com o livro aqui, ó, esse livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, no Espírito Neo Lúcio. Ele começa falando exatamente de o culto cristão no lar. E daqui a pouquinho nós vamos trazer um pedacinho dele para a gente. E lembrando que esse estudo sequencial não precisa ser uma parte grande que é lida. Se a gente lê 1, 2 parágrafos e comente o que a gente entendeu, citar ali nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, respeitar opiniões diferentes de cada um, para que valha realmente o estudo. E às vezes um pode colocar um ponto de vista que não estava no nosso. Então, a reunião do Evangelho no Lar não é para uma discussão, não é para daqui a pouco acabar em briga. É para a gente aceitar opiniões diferentes e acrescentar aquilo que é válido, né? Porque muitas coisas a gente ainda não tem capacidade de entender. O Evangelho é um livro muito atual e vai ser muito atual ainda muito tempo para frente, porque a gente precisa começar a vivenciar aquilo que está escrito ali e que Jesus deixou para a gente, não é? Então, se faz a prece de abertura, pede, né, a proteção, a sustentação, lê-se um pedacinho do Evangelho, fala-se o que se entendeu. Depois que todos falaram, ou a gente mesmo, junto com a espiritualidade, a gente faz as vibrações, que é pedir por aqueles que precisam, por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que têm alguma necessidade, que se encontram nas ruas, etc., nos hospitais. Tão necessário hoje em dia, né? As preces e a força da prece, nós vamos falar já já também. E depois a gente agradece e encerra. Não se deve no Evangelho do Lar fazer sessão mediúnica. Se bem que tem vezes que a gente não pode evitar certas coisas. Às vezes a pessoa tem uma vidência, ou tem uma intuição, ou tem vontade de escrever alguma coisa. Às vezes tem uma psicofonia, falando também através de alguém que precisa de auxílio. Vamos fazer tudo com muito amor. Não é o correto a gente fazer sessão mediúnica fora do centro espírita, onde tem toda a sustentação, o amparo e a proteção e a preparação para uma orientação espiritual. Mas se for o caso de acontecer, gente, vamos usar a caridade, vamos usar o amor. Nós não vamos deixar de socorrer alguém, uma entidade necessitada ali, até mesmo através de uma prece, simplesmente porque a gente sabe que não é para fazer daquele jeito. Toda regra tem sua exceção. Se nós estamos utilizando o amor, a vontade de auxiliar, Deus e Jesus sabe da nossa intenção. Uma pergunta que sempre vem também para a gente quando se está fazendo o Evangelho é assim, a gente pode atender o telefone, atender a campainha? Eu costumo dizer, porque quando a gente aprende a fazer o Evangelho também lá no centro que eu sou voluntária, eles também dizem isso. Olha, se a gente está fazendo o Evangelho para aprender a ser mais caridoso, a vivenciar mais o amor, como é que eu vou deixar de ter caridade com aquele que de repente tocou a campainha na hora que a gente está reunido, ou então que eu estou fazendo o Evangelho sozinha? Vamos pedir licença ali para a espiritualidade, que a gente sabe que está com a gente. Vamos atender, porque de repente pode ser um socorro a ser prestado. Se não for, a gente diz, olha, já aconteceu isso comigo, tá, gente? Eu fui atender a campainha, eram amigos dos meus filhos, e eu falei, nós estamos fazendo o Evangelho no lar. Você quer participar? Eram jovens, amigos dos meus filhos. E eles entraram e participaram. E não eram espíritas.
e aceitam muito, de repente até em algumas palestras comigo eles foram, tocaram violão, cantaram. A gente pode abrir uma porta de auxílio dependendo da situação que a gente está vivenciando ali, não é? Aí às vezes, pô, esqueceu de desligar o celular, ou então deixou mesmo porque está esperando algum telefonema, vai que precisam de uma palavra, de um socorro. Se não for alguma coisa urgente, vamos falar. Estamos ocupados, não dá para ser agora. Se não, atenda e volte a fazer o evangelho. Tudo bem, gente? Tá? Então, isso é dito para gente lá na Casa Espírita, né, que eu te falei para vocês, o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, que é onde eu fiz os cursos, onde a gente trabalha como voluntário e onde a gente também vai, dentro do nosso bom senso, vendo o que é correto e o que não é nas nossas atitudes quando se está vivenciando também ensinamentos espíritas. Tá? Eu não posso faltar com a caridade para um que de repente está passando mal ali e pediu o nosso socorro. Mas são exceções também, né? Não vai ficar toda hora ali, senão você não faz o teu evangelho e existe o respeito com a espiritualidade que está naquele dia e naquela hora aguardando o estudo e o auxílio. Ah, mas um dia eu vou estar viajando, eu marquei toda sexta-feira ou terça-feira, tal hora, ou domingo, mas vou estar viajando. Faça, nem que seja no hotel, faça onde você estiver. Precisou mudar dia e horário? Dê uma satisfação para o plano espiritual. Na prece você fala, olha, não vou conseguir mais fazer o evangelho tal dia e tal horário, estou pedindo permissão e orientando, dizendo que eu vou passar para tal dia e tal horário, mas continuar o estudo pelo menos uma vez por semana. Sentiu necessidade no meio da semana de fazer uma leitura, de fazer um novo estudo? Faça. Gente, sempre a gente podendo fazer o melhor e o nosso melhor, a gente tem que fazer. Tá? Não vamos dizer que é nada de que, sabe, aquele negócio ali, ferro e fogo e não pode ser modificado. Não, não é assim. O Evangelho é nos ensinar a sermos mais amor, a vivenciarmos o que é ser um ser humano melhor. E outra coisa, tem gente que pergunta também, mas eu posso colocar a água, eu posso colocar a flor? Se você quiser, pode. Não é o Espiritismo não proíbe nada, não fala, você tem as suas escolhas e tem, logicamente, as suas responsabilidades. Não há necessidade de alguma coisa assim, exagerada, de alguma coisa que seja, sabe, muito diferente daquilo que a gente está acostumado na simplicidade. Quer colocar uma água para fluidificar, pedindo a fluidificação, como a gente está fazendo agora antes da nossa reflexão, e depois, e sabemos que já está sendo tratada essa água, tudo bem. Não tem água, não quer pôr, tudo bem. Às vezes a pessoa tem vontade de colocar uma flor, não tem necessidade. O Espiritismo sabe que, né, nós sabemos que não é assim. Mas se quiser colocar uma flor, alguma coisa bonita para embelezar o ambiente, não tem problema nenhum. Está fazendo com o coração é o que é válido. Também já me perguntaram se dentro do estudo do Evangelho, na hora que a gente for ler essa sequência, pode antes ler um texto bonito, um Fonte Viva, um Caminho, Verdade e Vida, um Palavras de Vida Eterna. Quer ler um trechinho antes? Pode também. Quer ler alguma coisinha depois? Às vezes tem letras de música que são verdadeiras preces. Pode ler depois, pode pôr antes. Quer pôr uma musiquinha de fundo? Ponha. Não tem necessidade? Não. Porque a espiritualidade está ali fazendo o que precisa ser feito. Mas isso não quer dizer que você não possa fazer alguma coisa mais legal, mais bonita, sem só aquilo que a gente está acostumado e que talvez seja o suficiente, mas a gente pode acrescentar alguma coisa de beleza e de amor que o teu coração está mandando, faça. Olha só, esse primeiro item, né, desse livro, Jesus no Lar, quando o culto cristão no lar de Jesus foi lá na casa de Simão Pedro, eles estavam sentados na sala conversando coisas banais, não é? De um lado para o outro, andavam, tal, tudo.
Aí era uma noite linda, estrelada, legal, todo mundo lá, numa noite de luar, linda, né? Aí Jesus chega e fala assim, ó, Simão, olha só, Jesus nunca falava nada que ficava perdido, né? E nunca falava nada que não merecesse uma reflexão séria e profunda. Olha como começa esse primeiro item, assim, ó. Povoara-se o firmamento de estrelas. Olha que lindo. Dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, Jesus, né, instalado provisoriamente na casa de Simão Pedro, lembra que teve aquele período que ele falou, ó, eu vou ficar na sua casa aí. E Jesus ficou um período na casa de Simão Pedro, todo mundo estranhou, lembra? Porque Simão Pedro era cobrador de impostos, ninguém gostava dele, ladrão, etc. Depois, né, a gente ficou vendo que quem é o Espírito depois disso tudo. E aí ele tomou os sagrados escritos, né, Jesus, e como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Então o pessoal estava na bagunça ali e Jesus falou assim, ó, Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com o fruto de cada dia, com os frutos de cada dia, né? O pescador vai lá e pega o que ele precisou pegar, né? Aí o apóstolo pensou alguns momentos assim e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro? Que faz para atender a tarefa que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador intrigado. O Simão não estava entendendo nada, né? Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O oleiro faz lá, né, os seus trabalhos no barro da melhor forma possível. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu, a Jesus falando, hein? E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Ele foi perguntando. Aí, ó, o interlocutor, muito simples, informou sem vacilar. Lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Vai construir ali uma mesa, uma cadeira, seja lá o que for, da melhor forma possível, né, com os materiais necessários. Assim também é o lar diante do mundo. Aí Jesus começou a falar. Veja bem, assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Grande verdade. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Olha como o nosso lar é abençoado. Olha como a gente tem que fazer com que brilhe luz dentro do nosso espaço, da nossa casa, de onde nós vivemos, de onde nós saímos do trabalho cansados e vamos ter onde tomar um banho, onde fazer uma alimentação, onde deitar numa cama limpinha, arrumadinha. Não é legal? Ó, se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A gente tem que pensar na sociedade, porque começa no lar. Lembra que a gente aprendeu isso quando a gente era criança, lá no início do estudo? Não é? Então a gente precisa preparar o nosso lar para que a gente possa não só viver bem e se melhorar, mas como possa dar para o outro, para as nossas visitas, para alguém que tenha vindo junto com a gente ou que more junto com a gente também, o melhor daquilo que a gente pode fazer e dar. E para a gente dar o melhor, a gente tem que se melhorar. Não é assim que funciona? Então Jesus está dizendo isso, né? Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar... Desculpa, gente. Como aguardar a harmonia das nações? É aquele negócio. Se a gente não consegue se dar bem com uma pessoa, com duas pessoas, com meia dúzia de pessoas que são os nossos familiares, 20, seja lá quem for, como que a gente vai se dar bem com a humanidade inteira quando chegarmos à evolução de Jesus? Porque todos nós vamos chegar. Demore mais ou menos, a gente vai chegar a ser espírito perfeito. Então, a gente vai ter que amar a todos,
a gente vai ter que se dar bem com todos, mesmo que não goste da gente, como foi Jesus. Então, por isso que a gente tem que começar a prática do Evangelho no lar como uma grande escola, como um grande aprendizado para a gente ir se burilando. E se nós não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distantes? É mesmo, né? Se a gente não consegue respeitar quem está perto da gente, tratar com amor, tratar com carinho, mesmo que as pessoas sejam ingratas, mesmo que as pessoas sejam um pouquinho mais indelicadas com a gente dá delicadeza, a gente dá carinho, a gente dá amor. Como é que a gente vai conseguir dar amor, respeitar o nosso Pai eterno, Deus? Jesus, governador do nosso planeta, não é? Se a gente não sabe lidar com quem está próximo da gente. Não é fácil, não é? Tanto que toda hora a gente está brigando, toda hora a gente está dando uma resposta meio torta para um, para outro. A pessoa fala uma coisa para a gente não aguenta, vai lá e briga. Mas estamos em aprendizado. Estamos numa escola que é o nosso planeta. Não é que é ao mesmo tempo que uma escola é um hospital. Nós ainda somos seres humanos que precisam de tratamento no nosso psicológico, não é? Que precisam de tratamento no nosso emocional. Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e continuou. Ele pediu essa reflexão pra gente, né? Olha aí, começa a se dar bem com um, para você se dar bem com mais e mais e mais. Pedro, assentamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna. Uma claridade nova. A mesa da tua casa é o lar do teu pão. A mesa da nossa casa é um lugar abençoado. Tanto que a gente não chama para nossa casa, para nossa mesa, para comer junto com a gente, pessoas que a gente não gosta, que não tem nada a ver com a gente, não é? Porque a gente ainda não aprendeu a amar todo mundo. Então, geralmente, quem a gente convida para nossa casa, para nossa mesa, para o nosso convívio, são pessoas que a gente ama, são pessoas que a gente gosta. E ele está falando isso, né? A mesa da tua casa é o lar do teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. E tudo é Deus que nos dá, não é? Então, a gente tem que saber agradecer, a gente tem que saber reconhecer. Por que não instalar ao redor dela, dessa mesa, a sementeira da felicidade e da paz na conservação e no pensamento? Quer dizer, em nós mesmos. Como é que a gente vai fazer para manter em volta da nossa mesa a paz, a harmonia, a alegria, o verdadeiro alimento, até mesmo espiritual, além do material? Fazendo alguma coisa que também ajude nisso, porque a gente ainda precisa de ajuda. Por isso que a gente ainda precisa dos esclarecimentos do Evangelho, do estudo do Evangelho, para nos deixar melhores, para nos lembrar muitas coisas que nós já sabemos. Então Jesus está falando, ó, traz para o teu lar coisa boa, já que a gente tem coisa boa no nosso lar para oferecer, vamos colocar mais perfume, mais beleza, mais amor naquilo tudo, não é? Se a claridade, olha só, o Pai que nos dá o trigo para o celeiro por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão, pequenininho. A fartura começa no grão. A gente precisa começar a plantar mais as sementinhas para colher depois. E se a gente sabe, gente querida, se a gente sabe que essas sementinhas que a gente está plantando é para o nosso bem, é para a nossa melhoria, é para a nossa felicidade, é para o nosso caminho ficar mais leve, mais perfumado, por que não fazer? Quando a gente faz evangelho no lar, que essa lição toda é para dizer que vale a pena esse estudo em volta da mesa, ou no sofá, seja lá onde for, no seu quarto, na sua cama, não importa. E se a gente sabe que isso modifica o nosso lar, modifica a energia, nós precisamos ter essa disciplina. Se você começa a fazer o evangelho e depois você para, você percebe a diferença da energia. A gente percebe, eu percebo, acho que vocês também. A gente viu que muita gente faz o evangelho. Então, a hora que não faz, ou então que passa um período sem fazer,
a gente percebe que faz falta o poder do estudo, do esclarecimento, das boas palavras e da oração. Então, em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido. Aí Simão Pedro falou assim: mestre, seja feito como desejais. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos de sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Tá aí Jesus que colocou, né, para a gente a importância do culto no lar, e veio o espírito de Neio Lúcio com a psicografia do Chico trazer essas lições de Jesus junto aos apóstolos de uma forma grandiosa, amorosa. Gente, para confirmar isso que a gente falou aqui, é verdade, Celina, se a gente não faz, muda a energia. Grande verdade. Quem está acostumado a fazer seguidamente o Evangelho sente a diferença quando não faz. Esse livro, Os Mensageiros, gente, também psicografia do Chico Xavier, pelo espírito André Luiz, lá no seu capítulo 37, no Santuário Doméstico, tem uma parte que diz, porque foi feito um evangelho, acho que explica no capítulo anterior, um evangelho na casa de uma senhora, e depois disso teve uma passagem de alguns espíritos, que é contado aqui por Aniceto, na história dos mensageiros, que era um dia de chuva, era um dia de chuva torrencial, e tinham espíritos que queriam se abrigar da chuva. Como eles ainda estão muito materializados, eles ainda têm medo da chuva, e queriam se abrigar. Então, eles correm, muitas vezes, para as casas, para aquelas, sabe aqueles pedacinhos de teto na frente da casa ou do prédio para se esconderem, para se abrigar. E acontece isso também no plano espiritual para esses irmãos nossos que ainda estão muito materializados e precisam de socorro, não é? Então, nesse livro Os Mensageiros, eles contam isso, que tinha essas entidades. Aí, como no lar dessa pessoa que é citada tinha sido feito o evangelho, ficou um foco de luz. E como ficou um foco de luz, isso assustava aquelas entidades que estavam procurando o abrigo da chuva. E não conseguiam entrar, elas se amedrontavam. E iam buscar outros lugares. Né? Olha só, tem um pedacinho que ele diz assim, ó, observem, eles falando da lição, né? Observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida. Essas entidades iam para o ambiente que tinha sido feito o evangelho, por conta da luz e para se defender, e depois elas fugiam em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. O evangelho nada mais é do que tentar entender aquele item que a gente está lendo na sequência e depois fazer as preces, como nós falamos, de vibrar, de agradecer, né, de louvar a Deus, agradecer tudo que temos, nossa alimentação, nossa casa, nossa família. Então, estamos colhendo mais ensinamento. Nunca podemos enumerar todos os benefícios da oração. Olha aqui eles falando nesse livro Os Mensageiros. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Quer dizer, a prece é muito valiosa, não fica em vão. Não tem como a gente perder aquele tratamento, aquilo que é feito, né? Toda vez que se ora no lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. Tá aqui, ó.
os mensageiros, não é a gente que está falando. Então veja como fica o nosso lar, o nosso ambiente, a nossa energia depois que se faz um estudo do Evangelho no lar. Então é muito importante, gente, que a gente se esforce para ter esse estudo, esse culto seguidamente. Porque é o que nós falamos, né? Nós vamos nos melhorando para podermos fazer coisas melhores, para podermos ser pessoas melhores. Então, vamos agradecer, vamos louvar a vida, vamos louvar a Deus, vamos fazer com que valha a pena a nossa passagem aqui na Terra, não é? Para que a gente fique cada vez mais em situação de poder auxiliar e não só ser auxiliado. É legal quando a gente pode dar um pouco de nós e não só pedirmos, né? Nós atraímos espíritos de luz quando nós fazemos as nossas preces dentro do nosso ambiente. Vocês hoje que estão aí nos prestigiando, nos honrando com a presença de vocês nesse encontro que o Leal nos permitiu, vocês estão sendo muito, muito envolvidos pela espiritualidade superior. O lar de vocês está sendo iluminado. Todos estão recebendo tratamento desde o momento em que entramos nessa sala, mesmo online, não importa. O que importa é o que está se passando no nosso coração, a energia que nós estamos emanando para o próximo. Então, nesse momento, vocês todos estão emitindo amor, estão emitindo luz, estão emitindo condição de conhecimento, de abrir as portas da melhoria material e espiritual para vocês mesmos. Então, a gente tem muito que agradecer, não é? Então, é por conta disso que eu espero que realmente vocês plantem o Evangelho cada vez mais no lar, não deixe desânimo tomar conta, não deixe nada impedir. Se tiver, de repente, algum tempo que não dê mesmo para fazer, volta o quanto antes a realizar o estudo do Evangelho. Eu acho que é esse o propósito que a Maria pediu para que a gente junto pensasse nisso e estudasse essa possibilidade do Evangelho no lar sempre. Porque cada vez mais, gente, a gente precisa ser foco de luz no lugar onde a gente está. Independente de ser na nossa casa, no trabalho, na casa espírita, na rua, a gente precisa ser foco de luz. E vocês viram ali, né, André Luiz falando, como os espíritos sofredores fogem da luz, eles se assustam, porque tem uma força eletromagnética muito forte. O amor é uma força muito grandiosa, difícil de combater, ninguém vai combater, né? Então, aí isso daí até força esses irmãos nossos menos esclarecidos a irem se modificando, porque eles vão usando também o ensinamento do que você está lendo, do que você está falando durante a reunião. Tá bom, gente? Vamos fazer a nossa prece final? Vamos juntos? Vamos colocar mais luz aí nesse foco que está irradiando agora, nesse instante, para o planeta? Vamos lá? Então, mais uma vez, com os pensamentos elevados, mantendo essa energia maravilhosa, essa energia de amor, do bem, de harmonia, nós vamos vibrar. Vibrar nesse instante, de mãos dadas com Jesus, por todos aqueles, em qualquer lugar do planeta, que esteja necessitando de qualquer tipo de auxílio, material, espiritual, energético, psicológico. Vamos juntos com Jesus em cada cantinho desse planeta, porque o nosso pensamento, a nossa energia pode ir em qualquer lugar, perto ou longe. E Jesus, governador do nosso orbe, pode fazer muito, muito por todos nós e faz. Que possa haver cura para todos os males. Esse mal que envolve todo o nosso planeta, Deus Pai misericordioso, tem piedade de todos nós. Socorre a todos os que estão sofrendo por devolverem a Deus, ao Pai, a Ti, pessoas queridas, pessoas amadas, por nós que ficamos aqui
também com saudade, porque sabemos que a saudade dói dos dois lados. Fortalece, Pai. Pedimos misericórdia aos que estão nos hospitais, vibração de saúde, de força, aos médicos, enfermeiros que cuidam, vibração de força e amor a quem se encontra nas ruas, passando frio, fome, necessidade, estão doentes de uma forma ou de outra. Pedimos vibrações de amor aos que se encontram em tratamento de dependência química, internados ou não, ou aqueles que nem sabem ainda como se tratar. Socorre, Pai. Pedimos pelos idosos, pelos jovens, pelas crianças, aqueles que estão iniciando missão definidas, aqueles que estão terminando as suas missões. Força e luz para esses espíritos, força e luz para todos nós que estamos agora em oração, em espírito, em joelhos a teus pés, Pai, pedindo esse socorro, pedindo esse auxílio, pedindo a cura do nosso corpo e do nosso espírito. E queremos agradecer por essa oportunidade de reencontro, por essa oportunidade de estudo, agradecer pelos nossos lares, pela nossa família, pelos nossos amigos, agradecer a alimentação, a roupa, a parte financeira, agradecer tudo que temos e que somos. Pai misericordioso, perdoa as nossas fraquezas, os nossos erros, as nossas imperfeições. Queremos ser seres humanos melhores. Nos auxilia, Pai. E nesse instante, a nossa gratidão e a nossa energia de muito amor a toda essa casa, lar espírita de amor e luz, que nos dá essa oportunidade de aprendizado, de trabalho, de oração. A todos os encarnados e desencarnados que trabalham no Leal, pedimos força, luz. A todos os assistidos, a todos os que se encontram nessa live, que sejam abençoados ricamente e que as nossas águas que foram colocadas a postos receba a medicação necessária para cada um. Gratidão, Pai, nos colocamos em Tuas mãos. Cuida de todos nós. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Que todos possam ter uma noite abençoada, cheia de energização durante o sono físico. Que tenham muitas e muitas bênçãos, esclarecimento para quem está em dúvidas de resolver problemas, situações. Que todos recebam, por conta desse encontro nosso hoje, aquilo que precisam e que de repente não está tão fácil. Vocês fizeram por merecer, sim, por investir em vocês mesmos, no bem, no amor, no auxílio ao próximo e a tantos irmãos nossos desencarnados. Muitas e muitas bênçãos, uma excelente noite. Gratidão pela companhia, gratidão por estarem conosco, juntos. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Beijo imenso, abraço carinhoso para todos. Até mais.